Você conhece o artista maranhense Romildo Rocha? Será que passeando pelas ruas da cidade de São Luís, ou cidades do Maranhão, ou até mesmo outras cidades do Brasil, você não viu pelas ruas, pelos muros, o nome Rocha? Talvez sim. Quero convidar vocês a conhecerem um pouco do repertório de obras do artista Rocha, através da exposição Para Todos, na Galeria de Arte do Sesc Maranhão. Vem comigo! O título da exposição Para Todos parece até um trocadilho, mas faz uma referência a uma obra específica que traduz muito do simbólico, do imaginário do Rocha, quando fala desse imaginário popular, das suas referências pessoais, mas também consegue reunir de uma forma muito objetiva, muito legal, o repertório que ele constrói, a narrativa que é construída na exposição com a diversidade de obras. Então, que vai de um mural, pinturas, serigrafia, ilustrações, desenhos, até a cenografia que foi construída. Então, vão de técnicas diferentes, mas que ao mesmo tempo agregam o mesmo conceito, que agregam temáticas que são muito próprias do trabalho do artista e que a gente identifica com muita facilidade ao observar cada uma das obras. Então, desde o tema da literatura de cordel, do contexto maranhense, da cultura popular, do Nordeste brasileiro. Então, a gente consegue identificar alguns elementos que são recorrentes até em diversas obras. Eu conheço o Rocha desde 2009, quando eu entrei na UFMA. Ele já era um período mais na minha frente e ele sempre foi aquele cara que desenhou muito, desde quando eu descobri que o lance de desenho lá na UFMA era forte. Ele sempre foi o cara que era referência ali e acho que todo mundo que desenhava queria conhecer ele até para trocar ideia e trocar técnicas, informações, né, do desenho e da arte em si. E logo em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e com o Will, que foi no Porcolitos, que a gente se juntou e decidiu fazer esse coletivo, e esse coletivo a gente começou a desenhar a temática do Doodle, né, que era rabiscos, cada um com seu traço, e a gente se juntava, cada um começava a desenhar uma coisa, aí o outro vinha, desenhava a outra coisa do outro, ia fazendo aquele entrelaço de desenho. E o Rocha sempre teve essa essência do que é hoje. Lógico que ele evoluiu infinita mil vezes a técnica dele, a habilidade e o senso criativo dele, mas a essência que eu vejo hoje é a mesma que ele tinha quando era no Porcolitos. O estilo de traço, tem muita coisa que eu vejo que era daquele Rocha, que é dele mesmo, e esse traço não vai mudar porque é o que ele é, entendeu? Ele desenha a vivência dele, desenha o que ele é, e daquela época até agora eu só consigo ver evolução técnica e evolução criativa, mas o que é ele está inserido ali, eu consigo identificar no traço menor, no traço maior, em escala, com cor, é ele. Então, eu acho lindão de ver mesmo um artista que já tem o seu traço, já tem um traço autoral, ele conseguir alcançar e galgar outros espaços, conseguir desenhar em outras superfícies. Eu acho que é o que mais interessante. E conseguir ver ele ocupar espaços não só aqui em São Luís, mas fora do Brasil não, fora nacional, no cenário nacional, por enquanto, porque eu acho que ele ainda vai longe, né? Mas por enquanto, onde ele está agora é um cenário nacional, para mim ele é referência aqui em São Luís, é referência para mim também, até por ter trabalhado com ele, porque eu sou um cara que eu considero todas as pessoas daqui minhas referências no caso, mas ele já é assim o cara que está levando o nome do Maranhão no cenário artístico visual, do grafite, da arte urbana. Ele está com os passinhos ali na frente já representando a galera, sabe? Eu acho que é o que mais se destaca. Meu nome é Amanda Travassos, eu conheço o Romildo faz mais ou menos 12 anos.
conheci ele na faculdade, desde então a gente tem participado de vários projetos juntos. E atualmente a gente está em um que é um filho nosso, que é o Cores da Vila. A gente começou há 2 anos atrás esse projeto. Quando a gente teve essa vontade de fazer, né, a gente não tinha nada e a gente acabou recebendo umas doações e fizemos em um final de semana. E o Cores basicamente é fazer com que as crianças das vilas, né, das comunidades periféricas, se sintam abraçadas e esse evento acontece justamente no dia delas. É muito bonito ver a relação que a comunidade tem com o Romildo, assim, porque ele é visto como uma referência, né? Por tudo que ele faz por todo mundo, por quanto ele influencia as crianças com a arte dele. Então é muito bonito chegar e as crianças de lá quererem aprender a pintar, quererem até outra visão da arte em si, que até então era marginalizada, né? E o nosso intuito em fazer isso, principalmente na Vila Embratel, onde ele reside, é fazer com que a vila seja vista de outros ângulos, de outro jeito. São coisas diferentes. Pintar na rua é muito mais vivo, é muito mais vibrante. Então passa pessoas olhando, criança, tem que ficar atento com o teu material, senão alguém pode pegar e levar, né? Tu está de costa para o mundo enquanto tu está pintando, então tu está muito vulnerável. E dentro de casa não, tu baixa a cabeça aqui, põe tua música, né? Então são momentos diferentes, né? São estados diferentes de espíritos também. É muita energia mais na rua e dentro de casa tem que baixar mais e ficar na calma produzindo. Isso é bom, eu acho isso ótimo também, porque eu acho que me ajuda até como pessoa também, até como artista, né? Entender que a vida não é só alto e nem só baixo. Então esse equilíbrio é interessante, né? Então você é acessado por diversos canais durante aquela produção, né? Durante a produção do grafite, né? Do mural. Então que isso de algum modo interfere também nesse processo de criação, nesse processo de execução do trabalho. Até porque quando você está produzindo em casa, num ateliê ou para um espaço fechado, que é um espaço de galeria, tem sempre a particularidade de um processo mais interno, mais seu, mais particular, né, de artista tá ali num mundo muito particular, num universo muito particular para pensar e executar esse processo de criação, né? Então, eu acho que eu penso que a representação desse mural aqui nessa parede da galeria traz um pouco do que o artista sente quando está nas ruas, até porque se a gente parar para olhar com bastante atenção, ele representa várias pessoas, ele representa realmente uma cena do cotidiano, que são pessoas transitando, animais, cachorro, pessoas andando de bicicleta, enfim, os transeuntes que passam numa noite, enfim, elementos simbólicos também que fazem parte do trabalho dele. Então, é interessante perceber que não foi produzido na rua, mas traz o elemento enquanto conceito, enquanto característica muito específica da ilustração, né, do simbolismo que ele representa no mural, né? Então, os diálogos que são produzidos durante a exposição toda, tem links, tem diálogos que são muito próprios assim, de um percurso expositivo que foi construído a partir desse repertório de obras do Rocha, né? E quando a gente chega no segundo salão e se depara com a instalação de móveis, de espelhos, esses espelhos comumente encontrados nas nossas casas, a gente vê 2 imagens de um homem e uma mulher, nesse ato de embelezar-se. E nesse momento, nessas imagens individualizadas, a gente, com o reflexo, se depara com o coletivo. Cara, nessa parte do salão é mais uma trajetória, né? Tem desde uns rascunhos mesmo, uns rabiscos, aí vem algumas achuras, aqui umas aguadas com nanquim.
até chegar na parte do colorido, né? Então é como se fosse uma transição, uma caminhada também pelo um processo de criação, né? Aqui a gente já tem a parte coloridinha e lá no rascunho até chegar na final. Uma das coisas mais relevantes das obras do Romildo é a influência que ele tem da cultura popular, né? Da cultura popular do Nordeste e da cultura popular do Maranhão. Então é um tema que acaba sendo esquecido muitas vezes, tanto no ambiente educativo quanto no ambiente cultural mais amplo, em nome de uma cultura que seria brasileira, como se essa regionalização fosse algo negativo, quando é extremamente importante. Então a gente tem manifestações culturais riquíssimas, como o Bumba Meu Boi, como o tambor de crioula, que são patrimônio da humanidade, que acabam sendo esquecidos numa educação formal. Então, trabalhos artísticos como esse que trazem essas manifestações, mas não só, trazem também manifestações do cotidiano do maranhense, né? O carro de boi, o giral, a dança, a cultura do interior, a vivência das crianças do interior, elas são importantes porque elas geram na gente um sentimento de identidade, de pertencimento. Então a cultura, a pintura, o mural, a xilo, ela tem um papel educativo extremamente importante porque ela traz esse sentimento, essa emoção do ponto de vista prático. Ela faz a criança se interessar, ela faz o adulto rememorar, e ela faz a gente se sentir parte disso. Então é algo que fala da gente, fala para a gente também. Acho que é por isso que as obras dele acabam cativando tantas pessoas e emocionando tanto todos nós, né? Todo mundo se sente um pouco parte disso que ele constrói enquanto artista. Um dos aspectos que eu sempre vejo como muito interessante ao observar uma exposição completa, montada num espaço expositivo de uma galeria, é sempre pensar como ela foi construída. Assim, eu sempre me indago de por que escolheram, que escolha de colocar os quadros de um lado, as pinturas de um lado, os desenhos de outro, por que tem esses espaços. Então, não sei se é uma característica muito específica minha, mas eu gosto sempre de pensar que isso traduz ideias, além do imaginário do artista, também traduz outras pessoas que estão presentes ali. Então, esse processo da expografia, da montagem, ele traz quase como, não só os bastidores, mas também traz leituras e apresenta um entendimento, uma reflexão de como é traçado uma narrativa que é imagética, que é conceitual, e que também está relacionada a outros imaginários e a um diálogo que é coletivo também. Então, eu acho interessante sempre a gente pensar que tem um porquê. Pensar a expografia da exposição do Rocha não só entender a linguagem do artista, né, do que ele quer passar nas obras, mas também perceber como ele quer mostrar isso para o público, né, para as pessoas que vão visitar a exposição ou vão olhar o trabalho dele pela internet. É pensar maneiras de interlocução, né, presencial, mesmo a gente estando em meio a uma pandemia, né? Então, com todas essas seguranças que a gente tem que ter em visitações. E quando a gente pensou na expografia, a gente veio de um tradicional que seria como eu veria a obra do artista, mas ao mesmo tempo entender como que ele colocaria alguns pontos para a gente, tipo, que temática se conversaria com a outra, né, ou não se conversaria, né, ou se a técnica X que ele utiliza em uma obra
combinaria com o espaço onde tinha uma outra obra, né? E essa expografia ela foi pensada de maneira que todos tivessem opiniões, né, e pudessem trazer essa energia do todo, né, tipo como a própria a exposição fala, né, para todos. E eu vejo que o progresso de cada espaço composto na exposição, ela foi justamente isso, né, trazer o olhar do retrato, trazer o olhar de uma cenografia, trazer um olhar da ideia do povão, como posso dizer assim, representado na cenografia, tipo, das pessoas dançando, né? E também um processo criativo do artista, né? Mostrando desde a base do rabisco no papel, ali só com o lápis, até a arte final colorida ou arte final em nanquim ou na teca de aquarela. Então, esse passar pela exposição, não passar, mas adentrar a exposição do Rocha, é adentrar um mundo de conhecimento onde ele bebe de várias fontes, né? E isso fez com que, dentro da expografia, a gente pensasse dessa forma também, né? Como forma, mas que a gente entendesse também que a gente ia adentrar o mundo mundo imaginário do Rocha com esse repertório, né? De falar do Nordeste, de falar do que ele vivenciou durante a infância, do que ele traz como repertório imaginário da infância dele. E a gente pensa bem dessa forma, né? Na expografia. Da expografia e da montagem, a gente fala desse trânsito dos olhares, que cada um vem e constrói junto, né? Se choca, se assimila, se similariza. E isso faz esse processo ter uma narrativa, ter um olhar não só meu, mas de toda a equipe, né? Eu não estou só, é muito reflexo da obra do Rocha. E algo interessante que eu falo, que essa troca, ela perdura também até através das técnicas, né? Ele retoma a estilogravura da temática do Nordeste, né? Esse lugar territorial de resistência e insistência que é muito reflexo das obras dele, que está presente nas obras dele através da temática. E é algo que eu ouvi de uma pessoa que veio aqui na galeria, no momento também da exposição, que até os animais, eles são humanizados, né? Tem essa provocação do olhar, o olhar curioso, o olhar escabriado, o olhar do querer. E é muito reflexo do que ele teve mediante a vida, né? Esses processos que ele traz, e não só de forma iconográfica e imagética, mas também da nossa troca que a gente teve ao montar, né? Das histórias, das referências dele, das músicas que ele colocava no processo de montagem, e que isso não reflete só a mim, mas concatena vários olhares e propõe relações mesmo de troca. Apesar de ser uma exposição individual, o Para Todos, ele traz esse lugar de pertencimento e de reconhecimento mesmo. A priori, a gente pensou nessa construção foi pelo tamanho dos quadros, né? Mas depois a gente foi olhando, avaliando todas as obras, e aí a gente foi construindo, eu vou falar o termo degradê, mas foi também, tipo, o olhar para o Rocha, né? O que o Rocha, quando ele trouxe todas essas obras, o que ele quis trazer, por que ele quis trazer. E aí a gente foi um momento que eu lembro muito do Brusaca falando assim, não, eu acho que a gente pode separar por categoria, e aí ele foi construindo uma linearidade, que eu não acho que seja linear esse pensamento, né? Mas eu acho que também é muito vamos criar essa narrativa, que não é, desse olhar é muito do feminino também. Eu acho que o Rocha, ele traz o feminino também com um destaque, né? E aí que eu acho que também que faz essa evolução também do feminino no cotidiano, não só do feminino, mas a temática toda do Nordeste, né? Outro ponto interessante
de diálogo na exposição para todos é que o Rocha vem de uma influência forte da xilogravura e do preto e branco, que mescla com essa poética colorida também do urbano, né? Então, enriquece e traz uma potência para o trabalho dele muito interessante, porque também agrega muito da influência de obras do trabalho de design que ele também realiza. Então, por exemplo, no Instagram do artista, a gente pode perceber, por exemplo, que há uma diversidade grande entre ilustrações coloridas, preto e branco, mas que de algum modo conseguem reunir todo o simbolismo do trabalho dele, das temáticas, mesmo trazendo propostas diferentes de execução de cada trabalho.